Tem dois assuntos que eu gostaria de conversar com você. O primeiro assunto é a visita do bispo, né, aqui a nossa MUNAN, certo? Que ele esteve visitando várias instituições, né? Depois até eu digo uma questão aqui importante que aconteceu aqui na Velha da Mata com a visita do nosso bispo, né? Mas o bispo esteve visitando durante toda essa semana várias entidades. E uma das visitadas foi a MUNAN. Como é que foi essa visita? Qual conforto, né, trouxe a mais aí? Porque a gente sabe que dentro da crise sempre uma pessoa de Deus dá um certo conforto, né, a gente. Pois é, Joás, ele veio aqui na quarta-feira, dia 26, né, a visita, na verdade, foi uma visita rápida, mas foi produtiva. Nós tivemos a comissão que recebeu o bispo com a sua comitiva. E assim, ele trabalhou bastante durante a semana, né? Porque não foi só a MUNAN, foram poucas instituições. Ele fez questão de visitar todas as instituições, as escolas, o hospital, a Câmara, a Prefeitura, enfim. Eu acho que isso é bom, é uma coisa boa pra gente, independente de religião, mas você receber, como você disse, um homem de Deus, né, na casa, que traz uma palavra de conforto diante de tanta crise, de tanta agonia que os brasileiros e os pernambucanos vêm passando, e Nazaré não é diferente. Exatamente, e uma coisa importante também, o evento de ontem, né, que na Velha da Mata recebeu aí várias pessoas de várias... Estimado em 10 mil pessoas. Foi, né? Muita gente, minha filha. Eu estava no estádio Alfredo Coutinho, porque a seleção estava jogando lá, mas o que parou de ônibus, de carro, né, e o povo só pareceu uma romaria, todo mundo subindo para o Juá, né, para Santa Terezinha ali, a Capela Santa Terezinha, e minha família veio também até aqui o centro da cidade, e quando eu saí do campo que vim, não consegui estacionar em lugar nenhum, porque não tinha lugar nenhum para estacionar, né? Voltei para casa e disse, depois das 6 eu vim te buscar, porque aí quando terminou foi que eu vim buscá-los, né? Então muita gente na Velha da Mata. Muita gente de toda a região, né? De todas as paróquias que fazem parte daqui da Diocese de Nazaré estavam presentes, e assim... Os ônibus estavam parados só, né, no corredor, como a gente chama, o corredor da folia, né, até o Juá. Mas ali esse trecho do Condor até a delegacia, de um lado e de outro, tinha ônibus parado. Exato. Então estava tomada a cidade. Lá no Porto de Totô, ali de ônibus, vários ônibus por lá. Muitos ônibus. E as pessoas, assim, a gente via que as pessoas vieram mesmo com fé, querendo rezar e querendo participar. Isso é muito bom, é importante, porque na missa campal também, né, não ficou só naquele pátio, porque não cabia só o pátio da igreja, mas nas laterais da rua Bom Jesus, na rua aqui, no que desce para aqui, Manuel Inácio, né, aqui é o Coronel Manuel Inácio, essa outra que chega aqui, da Justiça do Trabalho, né? Ali aquele trecho também todo tomado de pessoas, né, e foi muito importante. Eu acho que tudo que a gente tem que rezar ou orar ou pedir a Deus, pela população, pelas famílias, né, pelos jovens, é importante. Tivemos a presença de alguns prefeitos também da região, né, como o prefeito de Imbaúba, o prefeito de Vicente, tem vários prefeitos também que acompanhou, né, essa caravana que veio a Nazaré da Mata. Para você ter uma ideia, quando tem festa aqui em Nazaré, né, que não tem lugar para estacionar por aqui, eu consigo estacionar aqui na frente da MUNAN, nem outro eu consegui não. Então parabéns aí a nossa diocese, né, que mais uma vez, né, mostrou... Tinha banheiros, né? Isso, eu ia falar nisso agora, e muito importante, né? A multidão teve banheiro e com a quantidade bastante legal, né? Pelo que eu vi, né, eu gosto de observar essas coisas, né, para depois ter... O evento foi organizado, muito bem organizado. Isso é bom, viu? Parabéns aí para o nosso bispo, parabéns para o nosso padre José, né? E a gente está sempre junto aí, como parceiro sempre, né? Mas, Eliane, eu comecei com coisa boa, né? Que é coisa que a gente precisa estar falando muito, principalmente na questão de você estar mais próximo a Deus. Mas vamos dar só uma pincelada da última terça-feira, na reunião da Câmara Municipal, né? Que a partir de amanhã já volta para tarde, não é isso? Começa a partir tarde às 16 horas. 16 horas, né? Segundo o projeto, de 16 às 20 horas, né? E como costuma se dizer, nunca se começa às 16, então deva terminar também por volta das 20 horas mesmo. Mas nós tivemos na última sessão da Câmara, né, o projeto de lei
número 06/2015, que dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para o Orçamento 2016, Helene, que foi aprovado por unanimidade, né? Em segunda discussão já. Foi aprovado e assim, o que foi na última terça-feira a população também estava em peso presente na Câmara. Mas aí foi devido a outro, né? Que daqui a pouco eu vou falar nisso, né? E a gente espera, essa lei todo ano ela é votada porque é o orçamento do próximo ano. Uhum. No próximo ano significa dizer que a lei já vem com os aumentos salariais dos secretários, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e também dos secretário, prefeito, vice-prefeito, vereadores. E vereadores, porque já aumenta a partir de janeiro, né? De janeiro de 2017, mas será votado em dezembro. Nesse período, em 2016, né? Quer dizer, se vota um ano, no caso, vamos dizer, 6 meses, no ano anterior, né? Uns 6 meses antes, ou menos 6 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3, 4 meses antes. Mas será que vai ter um aumento absurdo? Porque a gente está vendo aí o pessoal tudo pressionando para ninguém ter aumento, né? Tem prefeito até baixando o salário. Será que vai ter aumento dos vereadores, do secretário, do prefeito, do vice-prefeito? Vamos ver, né? Até lá vamos ver como vai se comportar a economia do Brasil, como vai se comportar essa recessão que a gente está tendo, que é uma recessão muito grande, né? Pois é, né? Vamos ver o que é que vai dar. A gente vai falar do projeto de lei de 07/2015 daqui a pouquinho, Helene, mas, como eu disse, a Câmara muda seu horário, né? Que foi um projeto de resolução, que foi subscrito aí pelos vereadores, né? E modificando o horário das sessões, que vai às terça-feira, das 16 às 20 horas. Foi aprovado na última discussão, ou seja, na segunda, por unanimidade também. Então teremos aí o horário da Câmara modificado a partir de amanhã já. Amanhã, dia 1º de setembro, né? Volta ao horário que já era, né? Às 16 horas, só que antes era 16 às 19, agora passa a 16 às 20 horas. O que a gente espera, Joás, é que aconteça e que as reuniões comecem no horário. O grande problema que atrasa toda a pauta da Câmara é porque marca um horário e não se começa. Se começa 40 minutos, 1 hora após, né? Semana passada começou quase 1 hora após o seu horário. Exatamente, o povo estava na Câmara, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, certo, gente? Você quer participar do nosso programa, né? Tem alguma pauta aí para que possa ser discutido aqui, juntamente com a Eliane Rodrigues? Pode ligar para a gente pelo 3633-2088, o 992928535 e também mandando a sua mensagem aí pelo 996480509, viu? A gente vai para o apoio cultural e volta. A discussão vai ser o projeto que foi votado na última terça-feira na Câmara Municipal de Nazaré da Mata, que disciplina o funcionamento da Procuradoria Municipal, fixa atribuições, né? E também remuneração dos procuradores, que até hoje o povo está falando. E foi votado por maioria aí absoluta na segunda decisão, viu? Ou seja, discussão por 8-4 com emendas. E aí a Eliane Rodrigues comenta isso daqui a pouquinho. Visão Cidadã com Eliane Rodrigues. Mercearia da Moda. A moda com estilo para todas as ocasiões do seu dia a dia. Em frente ao Condor. Fone 363-1310. E essa praieira na mesa e no coração. E tem ketchup, não esqueça, meu irmão. Tem banana, goiabada, tem um doce de caju, lanchinho da criança, bom pra mim, bom pra tu. Sabe por que o Mercadinho da Economia é o preferido da dona de casa? Porque respeita o consumidor, oferece produtos de qualidade com os melhores preços, tudo que um completo supermercado precisa. O Mercadinho da Economia tem seções de frutas e verduras, produtos alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas e açougue. Quem vai até o Mercadinho da Economia compra tudo o que precisa. Entrega em domicílio e o melhor atendimento ao lado do mercado público. Fone 3633-1328. Mercadinho da Economia. Lanche, que delícia de lanche, biscoitos recheados Mauricéia, tudo é vitaminado, chocolate morango, biscoitos recheados Mauricéia, é o biscoito que alimenta, é a sua merenda, nutritiva e saborosa, também nas embalagens, macio e
J Peças e Serviços, Rua Nunes Machado, número 185, Juá, fone 3633-2912, Organização Roger e Jobson. Labpac, oferecendo a melhor qualidade e rapidez na prestação no atendimento de serviço à saúde. Rua Dantas Barreto, ao lado do Banco do Brasil, em Nazaré da Mata. Fone Pax 3633-1617. Unisaúde, atendimento médico especializado, fisioterapia, psicóloga, temos vacina contra a meningite. Unisaúde, Nazaré da Mata. Fone 3633-1381. Pronto Barney fez alinhamento e balanceamento do meu caminhão aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré. Agora me diga, onde conserta o ar-condicionado do Mercedão? Claro que é sim. Opa, não me mande perguntar lá no posto. Não, Fred, fique frio. Aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré, também faz serviços em ar-condicionado, de carros baixos a carretas, instalação, manutenção, parte elétrica, higienização e recarga de gás. Yabadabadu, que maravilha. Tudo em um só lugar. Revisão mecânica, alinhamento, balanceamento, equipadora, desempenho de eixo e conserto de ar-condicionado veicular. Centro Automotivo Maracatu, Nazaré da Mata, 3633-1641. O almoço mais saboroso de Nazaré da Mata você encontra no Adega Restaurante Pizzaria. Vem conhecer nosso mais novo espaço. Ambiente amplo e climatizado. Atendimento especial. O seu almoço será uma delícia. Venha conferir self-service, petisco, pizzas de diversos sabores e a maior variedade em bebidas. E para descontrair a galera, música ao vivo todo final de semana. Agora, você não tem desculpa para ficar em casa, hein? Vem pra Adega. Adega Restaurante Pizzaria. Reservas 9517-5564. Visão Cidadã, com Eliane Rodrigues. Muito bem, 12 horas e 48 minutos. Lembrando que amanhã nós estaremos recebendo o professor Adelito Hilton, ele que é secretário da Educação do nosso município. Vamos falar sobre a Semana da Pátria, né? Que começou hoje, certo? E também o desfile do dia 7 de setembro aqui no nosso programa, a partir das 12 horas e 30 minutos, estaremos recebendo o secretário Adelito Hilton, secretário da Educação, no nosso programa. E na quarta-feira nós estaremos recebendo o novo comandante do 2º DPM, Coronel João Bosco, né? Que vai estar aqui com a gente ao vivo, conversando conosco, viu? Eliane Rodrigues, e aí? Essa questão aí do aumento do procurador municipal, né, que a população foi para a Câmara, inclusive tivemos até um telefonema dizendo que a população agora, como é que se diz, que a Câmara é ditadora, certo? Isso aqui, olha só, gente, não é verdade, está colocando não, viu? Foi pessoas que ligaram aqui para o nosso programa dizendo isso, porque parece que ninguém pode mais se manifestar na Câmara, a polícia agora está toda a sessão comparecendo à Câmara, quer dizer, lotou a Câmara, tem problemas, né? Joyce, como eu fui em junho para Brasília e a gente teve a oportunidade de visitar o Congresso, e quando eu falei, eu falei sobre isso aqui, é uma pena. Eu acho que a manifestação de você bater palma, de você... uma manifestação pacata, eu acho que não é nada demais, no meu entendimento, entendeu? Porque, inclusive, nas comissões do Congresso, nas comissões da Câmara Federal, o que a gente pôde presenciar é uma comissão que cabe cerca de 170, tem comissão de 130, 150, 170, até 190 pessoas cabe numa sala. Quando elas estão votando, porque o projeto ele é votado na comissão e depois ele vai para o plenário. E lá as pessoas tinham a oportunidade de se manifestar sem nenhum problema, podia entrar na Câmara, podia fazer sua manifestação, e tinha manifestação de palmas, de vaia, de grito, enfim. E ninguém era posto para fora. Então, assim, acaba sendo, e o que acaba sendo mais dolorido, no meu entender, é a forma de como há repreensão e às vezes constrangimento das pessoas que estão dentro do recinto da Câmara. Mas isso é um entendimento, é o regimento que existe na Câmara, né, e é o entendimento
da mesa diretora, mas que a sessão, ela não deixou de ser, assim, as pessoas estavam pacatas, poucas vezes se manifestaram, não precisava bater palma, eu acho que é normal, não bater palma também é normal, as pessoas rirem também é normal, então você acaba engessando demais a população, e com isso a população acaba sem querer participar, porque com medo até de um constrangimento, porque na verdade a pessoa precisa estar muito concentrado na discussão e concentrado em não se manifestar, porque a manifestação ela vem espontânea, né? E no caso daquilo onde a gente se estava discutindo, né, aumentos que de certa forma não deixa de ser aumentos privilegiados, porque na hora que você incorpora uma gratificação, aquela incorporação ela deixa de ser uma gratificação para virar salário. Então seria também a hora de incorporar todas as gratificações de quem tem cargos inferiores, né? Porque como os vereadores colocaram aqui nas suas entrevistas, que na hora de cortar uma gratificação, você vai cortar de quem tem menos. Quem recebe 100, 200 reais, 50 reais, aí você acaba cortando a gratificação de quem tem menos. E uma outra coisa, se o salário é de 120% do salário secretário, então, se baixar esse salário, certamente esse salário dos procuradores não baixam. A gente não tem ainda em mãos a redação final do projeto, porque como foram várias emendas, é difícil da gente fazer um comentário mais seguro, até porque você pode pecar e dizer alguma coisa que não está na redação final, ou que está e a gente deixa de falar. O que se sabe dizer é que é um aumento privilegiado quando você incorporou uma gratificação de 6 mil reais, como também as diárias, né? Se a gente analisar esses aumentos também, quando também vai se juntar os aumentos de níveis, de 5% por cada nível, então não vai ficar só em 12. É bom que a gente entenda, não vai ficar só em 12, Joyce. Porque quando eu tenho 12 fixos, mas quando eu botar os níveis, que são 3 níveis, 5%, aí vai subir 15%. A chefia da Procuradoria sobe mais 20%. Então não fica só em 12%. Tá entendendo? E aí também quando você coloca as diárias, quando um funcionário ou um advogado normal, entre aspas, ele tem uma diária igual a qualquer outro funcionário. E no caso, quando você amarra a diária do prefeito, uma diária de prefeito para a região, para as cidades da região, a diária completa do prefeito, ela custa R$ 227. E para Recife ou qual outro estado, outra capital, são R$ 420. Então, por aí você tem que também não é uma diária pequena, né? Não é uma diária pequena. Você ir daqui para Carpina, não sei se tem quilometragem, porque tem empresa que ela paga a diária de acordo a partir de 60 quilômetros de distância. Mas como não tem, a gente não tem essa redação final, é bom a gente fazer uma análise quando tiver em mãos essa redação final de como vai ficar a lei, na verdade, tudo certinho, para poder não pecar e as pessoas não dizerem que a gente está sendo, sendo inverdadeiras, né? Mentindo, que é o costume. A gente está aqui, a gente quer falar a verdade. Sabe-se sim que uma diária de prefeito Nazaré Recife custa R$ 420. Uma diária do prefeito para Camutanga, para Goiânia, para Limoeiro, enfim, para as cidades da região, custa R$ 227. Pois é. Depois a gente vai falar dessa questão de diária aí, que ontem foi fantástico, né? Colocou uma questão aí que deixou todo mundo espantado, né? A farra da diária. Colocou assim na manchete a chamada do programa, do quadro seria a farra da diária, onde tem o prefeito que já tinha recebido mais de R$ 500 mil só de diária. É dinheiro, meu filho, é dinheiro, viu? Mas, Eliane,
mas a votação foi 8-4, né? Quer dizer, nós tivemos aí 4 votos, né? Contrário a questão da Procuradoria Municipal, ou seja, do aumento, né? E das regalias aí, entre aspas. E tivemos 8 que votou favorável. Dos 4 que votaram, né, contrário, vereador Kiko, vereadora Maristela, vereador Birrufino e o vereador Pereira, né? E 4 votaram favorável. Agora, considerando que mesmo não computando o voto dele, ele manifestou o voto, que foi o presidente da casa, o vereador Léo Tobaldo, que manifestou seu voto e dizendo que se por acaso fosse empate, que ele só vota quando é empate, mas ele manifestou o voto que também seria favorável ao aumento. Exatamente. Quando eu estava na Câmara, que a Câmara estava lotada, né? Aí, até no pequeno expediente, né? Quando o vereador Rostão Negro Monte foi falar e que estava falando no pequeno expediente, ele já se expressou logo o voto dele antes de botar em votação o projeto. Ele já tinha dito que, mesmo sabendo que o projeto ia entrar só depois, mas ele já disse, já antecipadamente já vou dizer, viu, voto favorável ao aumento dos procuradores municipais. Quer dizer, aquilo que aí a população fica meia, né? Com a fica receosa e até porque, Joás, a gente está passando um momento de crise, né? A crise econômica, a crise política, que aí doutor Márcio Borba, você vai ter a oportunidade de chamar doutor Márcio Borba. Mas a gente que está andando em Nazaré, andando nos bairros no loteamento, né, e aí a gente quer chamar a atenção aqui, né, de a prefeitura ter o secretário de infra, ter não sei se é o de transporte que é responsável pelas máquinas do PAC, né, a gente ter o cuidado, porque Limeirinha, as Kombi já não querem entrar na comunidade, que quando entra aqui numa entrada que tem próximo à Grande Doutor Djalma Mello e sai já quase na cabeça da ponte, e as Kombi não querem entrar por conta dos buracos, então só se você pagar por fora para poder entrar, ou então fica a 1 quilômetro de distância, né, da casa. Estão reclamando demais. Os loteamentos, o loteamento na Vila Madalena, na verdade, o clamor da população é verdadeiro, é autêntico, né? São muitos buracos que precisam rever essa questão, porque carro para entrar ali, meu filho, às vezes só se for pensamento, viu? Pensar no carro e ele entrar, porque está difícil entrar nessas comunidades que não tem calçamento, em 5 Corações, em Diamante. Então você roda, só consegue andar numa principal, e nessa principal é com muito buraco. Exatamente, eu ia falar do 5 Corações Diamante, porque nesse sábado eu estive lá no loteamento 5 Corações Diamante e realmente as ruas, né, precisa passar uma máquina, porque é um absurdo você entrar com o carro ali, tá difícil. Tem ruas realmente que... não, tem rua que você não consegue, né? Você tem que deixar o carro numa parada e ir a pé, você não consegue ir de carro, só a principal, e mesmo essa principal está muito ruim. Pois é, gente. Então, Secretaria de Infraestrutura aí, né? Dá uma olhadinha aí nos loteamentos, principalmente o loteamento Nazaré, e na zona rural, né? Que as pessoas reclamam também muito da questão das ruas vicinais da zona rural. As estradas vicinais, e aí, como eu te digo, principalmente, para você chegar até lá é difícil, e onde tem poucas casas, imagina onde tem muitas casas, né? Porque no caso de Limeirinha tem hoje uma faixa de 88 a 90 famílias morando em casas, casas, que tem família que mora 2 famílias numa casa, né? Então o que é difícil de entrar. Então as pessoas hoje já não têm dinheiro para pagar a passagem. E imagina pagar um extra para poder a Kombi entrar. Ou ir a pé para uma pessoa que está boa de saúde, tudo bem. Para uma pessoa jovem, tudo bem. Mas imagina uma pessoa idosa, imagina uma pessoa doente, uma pessoa com febre, enfim. Com qualquer doença, você já está toda mole. E ainda ter que andar um bom pedaço a pé é sacrifício. É bronca, viu? Nós vamos para a Cultural na volta. Vamos ouvir o cientista, né? Márcio Borba, sobre a crise, economista, né? Sobre a crise, viu? E aí dentro disso, a gente vai ver, tem solução? Daqui a pouco a gente volta. Visão Cidadã, com Eliane Rodrigues.
gente adora demonstrar nosso jeito de fazer moda em Mercearia da Moda. E por isso, a loja Mercearia da Moda é referência, proporcionando o sinal de melhor para seus clientes. Moda adulta e infantil, com opção tanto para os momentos mais formais quanto para os filmes, investindo em marcas que busca surpreender e inovar, oferecendo acima de tudo como novidade. Aceitamos todos os cartões Mercearia da Moda. A moda com estilo para todas as ocasiões do seu dia a dia. Em frente ao Condor. Fone 3633 Aqui tem promoções, aqui tem ofertas. Aqui na Vida Nova, você sempre faz economia. Toda semana tem promoções especiais para você. Vale a pena conferir. O melhor preço da região é aqui na Vida Nova. Frutas, legumes e verduras de qualidade pelos melhores preços estão aqui na seção de hortifruti do Vida Nova. Tudo bem fresquinho esperando por você. Supermercado Vida Nova, ao lado do Mercado Público Nazaré da Mata. Aqui todo dia é dia de comprar. Prezando sempre pela alta qualidade nos serviços e peças, a RJ Peças e Serviços conta com uma equipe de profissionais qualificados. Oferecemos serviços de manutenção, óleo, suspensão, escapamento, freio, injeção eletrônica, motor, embreagem, câmbio, serviços de ar-condicionado, higienização e carga de gás. Aqui, tratamos o seu carro como um amigo. RJ Peças e Serviços, Rua Nunes Machado, número 185, Juá, fone 3633-2912. Organização Roger e Jobson. Celular Multilaser está 4 chips, 4 GB, MP3 e MP4, parcelas de R$13,90 por mês, sem entrada. Celular Nokia 225, parcelas de R$23,90 por mês, sem entrada. Celular Samsung Galaxy Pocket Plus S5312 Touchscreen, parcelas de R$39,90 por mês, sem entrada. É preço que ninguém teve coragem de fazer. Na Mega Eletro, a guerra do preço começa agora. Compre pelo Cred Casa, o carnê da Mega Eletro, em 12 vezes sem entrada. Tá na hora do lanche, que delícia de lanche. Biscoitos recheados, Mauricéia. Tudo é vitaminado, chocolate morango. Biscoitos recheados, Mauricéia. É o biscoito que alimenta, é a sua merenda. Nutritiva e saborosa. Também nas embalagens, mas tem um mini lanche. Pense numa coisa gostosa. Tá na hora do lanche, é a melhor novidade. Biscoitos recheados, Mauricéia. Pense numa coisa gostosa. Mauricéia. LabPac, Laboratório de Patologia Clínica, Exames Laboratoriais, oferece melhor qualidade e rapidez na prestação do atendimento de serviço à saúde. Agora, atendendo o LabPac, os seguintes profissionais. Segunda-feira, Dr. Manuel Felipe, cardiologista. Terça-feira, Dr. José Barata, cirurgião e clínico geral. Quarta-feira, Dr. Yaqui Neves, ultrassonografia. Doutora Maria Auxiliadora, ginecologia e colposcopia. Quinta-feira, doutora Luciana Correia, ecocardiograma. Doutora Tânia Maranhão, pediatra e clínica médica. Sexta-feira e sábado, doutora Daniele Negromonte, psicóloga. LabPac, Rua Dantas Barreto, ao lado do Banco do Brasil de Nazaré da Mata. Polifax 3633-1617. Comunicação é fundamental em todas as fases do desenvolvimento do ser humano. Durante este tempo, fazemos uso da linguagem dos órgãos da fala, da escrita e da audição. A fonoaudiologia vem para favorecer esses aspectos da comunicação e suas necessidades pessoais ou profissionais. Tem um acompanhamento da fonoaudióloga doutora Ana Regina Gomes. E agora, um teste da orelha e da linguinha. Fonoaudióloga doutora Ana Regina Gomes. Cuidar da comunicação é cuidar de si mesmo. Avenida Alcicha Pobrião, 84, Carpina. Fone 36210144. Ailton Refrigeração e Assistência Técnica. Assistência técnica em máquinas de lavar, refrigerador, instalação e manutenção em ar-condicionado split. Vendas de peças para instalação e reposição de ar-condicionado, geladeira e máquinas de lavar. Tudo o que você precisa você encontra em Ailton Refrigeração. Aceitamos todos os cartões e dividimos em 3 vezes. Ailton Refrigeração e Assistência Técnica. Rua das Flores, 24 Centro, Nazaré da Mata. Informações 3633-3795.
Visão Cidadã, com Eliane Rodrigues. Muito bem, 13h07, de volta com o programa Nazaré em Destaque, Visão Cidadã com Eliane Rodrigues. Lembrando que amanhã a gente recebe o secretário da Educação do nosso município. Vamos conversar sobre o dia 7 de setembro e também a Semana da Pátria. São 193 anos da nossa pátria, viu? E você liga pelo 3633-2088, o 99292-8535. Participa aqui do programa com a gente, viu? Pode ligar aí, tem um problema no telefone, volta a ligar de novo, tá bom? Participe aqui conosco. E na quarta-feira estaremos recebendo o comandante do 2º BPM aqui no nosso programa ao vivo. Eliane Rodrigues, vamos falar de crise, mas antes vamos ouvir quem entende, tá certo? Para depois a gente fazer uma análise, Vamos, Márcio Borba, não é isso? O economista Márcio Borba, nós vamos escutá-lo, certo? Você aí que está em casa também, quer dar sua opinião, também liga aqui pra gente. A questão da política e da economia, às vezes se entende de forma distinta, como se tivéssemos uma crise política que reverbera na economia ou vice-versa. Não temos como imaginar um país economicamente forte, um desenvolvimento econômico sustentado, com a crise política que traz instabilidade para o mercado. Nem o inverso. Não podemos imaginar que teríamos um governo, uma política estável, quando as pessoas estão desempregadas. Isso afetaria de pronto a credibilidade e o crédito dos governantes e daria na mesma coisa numa crise como a que nós estamos vivendo. Agora, quando nós temos motivos autônomos para as duas crises, como é o caso do Brasil, onde nós temos um governo considerado pela maioria da população hoje ilegítimo porque ganhou a eleição à base do estelionato eleitoral, e em paralelo nós temos uma crise econômica em função da má gestão da economia brasileira nos últimos 4 anos, então é aquela tempestade perfeita, porque nós temos a matriz dos problemas nos dois campos. O governo sem credibilidade que afasta o investimento. Este ano, por exemplo, o fundo norueguês, um fundo da Noruega, tirou $1 bilhão e 400 milhões de dólares do Brasil. Por que ele faz isso? Porque ele não vê segurança jurídica, ele não vê segurança para o seu investimento. Então veja que a falta de credibilidade política também afeta as decisões dos fundos investidores. Então, nesse momento conturbado passa o Brasil. Uma economia mal gerida em 4 anos, que destruiu a fortaleza econômica que era o Brasil até 2010, um país crescendo até 7,5% em 2010. Temos hoje essa crise econômica aguda, gerando esse desespero no povo brasileiro, porque o índice de desemprego só aumenta e quem sai hoje do seu emprego não consegue uma recolocação fácil. Uma crise econômica somada a uma crise política de crédito e credibilidade pelo que o governo passa, com proposta de impeachment no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal de Contas da União, no Congresso Nacional, essa pauta diária do impeachment da presidente Dilma. Então, junta-se a crise política, a crise econômica e a discussão de uma reforma política dentro da crise em 3 fóruns diferentes, no Congresso, na Justiça e na sociedade, a gente tem que grau de incerteza e insegurança nós estamos vivendo. E por isso que termina que não se consegue avançar em nenhum desses aspectos. É uma crise que carece de um líder. O Brasil não tem mais um líder carismático que possa chamar, como se diz no meio jurídico, feito a ordem e colocar um pouco de ordem nessa discussão. Políticos hoje não têm, via de regra, credibilidade com a população como classe política, e com a atuação da Polícia Federal na Lava Jato, que está destruindo o que sobrava de credibilidade nos políticos, envolvendo todos os partidos e dezenas de políticos que são conhecidos do povo brasileiro, nós temos, como eu falei no início, a tempestade perfeita. É uma situação muito grave da vida brasileira e que ninguém tem como hoje avaliar de que forma isso vai terminar. A presidente Dilma está numa crise aguda desde o ano passado e só agora ela diz que está reconhecendo que tem uma crise. É uma brincadeira, é um deboche, porque o povo está sofrendo amargamente os efeitos dessa crise desde o ano passado
e só agora ela admite, como se ela não admitindo, a crise não existisse. A crise existe. Quando nós estamos aqui em 9,1% de desemprego no estado e 8,3%, salvo engano, no Brasil. Então não há uma solução perfeita, mas tem que haver um entendimento político para que essa reforma política seja aprovada, tem que haver uma mudança drástica na condução da economia, porque está tudo errado, todo mundo está vendo que está tudo errado. Aumenta-se o juro para baixar a inflação e aumenta-se o juro, a inflação aumenta, não baixa. Então está tudo errado. Então acho que precisa haver essa refundação do Brasil nesse momento, mas falta o líder carismático para poder conduzir este processo. Nós temos que nos preparar, a dona de casa, o trabalhador, o empresário, para alguns anos de crise. Os economistas são unânimes em dizer que esta crise econômica vier a passar de forma mais rápida, ela estará passando em 2017. Se nós não conseguirmos uma solução para reverter a crise, não temos prazo para terminar em 2018, 2019. Então, quem votou na presidente Dilma tem mais responsabilidade ainda se colocar contra esta gestão, se colocar no questionamento da presidente Dilma, porque votou nela e está levando o Brasil a esse caos econômico, político e social. Muito bem, ouvimos, né, quem está analisando as coisas, Eliane, os acontecimentos que vem aí vivenciando Nazaré da Mata, né? E a gente chega à conclusão de que essa crise, porque antigamente se dizia assim, vou ganhar, né, 2016, ou seja, 2015 nós vamos atravessar uma crise grande, 2016 nós vamos ganhar 2016, e agora a gente já escuta, né, não só dos economistas, mas também de alguns políticos, que 2016 também está perdido, minha filha, que vai ser talvez até pior do que 2015. Deixa eu só dar um... Pois é, Joás. Essa conversa, todo mundo dizia, 2015 está perdido, 2016 está chegando, 2017 você já tinha uma grande melhora. Mas, pelo que a gente vem acompanhando, pelo andar da carruagem, não vai ser. Até porque hoje existe o orçamento do governo federal, por exemplo, querendo voltar ao CPMF. Ele já bota no Congresso para ser votado o orçamento, onde a despesa é maior do que a receita. Vamos ouvir então. Suspenda aí, Eliane. Alô, boa tarde. Alô. A gente está com dificuldade. Alô, boa tarde. Infelizmente caiu ali. Quem era? Nelson, volta a ligar pra gente, Nelson, viu? 99-9292-8535, também o 3633-2088, né? E estamos também no nosso WhatsApp. O negócio tá bom aqui, apitando mais do que tudo. Tá igual a crise, né? Econômica. Se Salateu. Chegou o Salateu aqui, já sabe, tá avisando. Daqui a pouco, volta a ligar pra gente, Nelson. Vai ser um prazer ouvi-lo, viu? Sim, Eliane. Então, já está para ser votado, né, no Congresso o orçamento do governo federal, onde a despesa, Joás, é maior do que a receita. E aí se queria, a presidente queria já voltar ao CPMF para poder cobrir, equiparar. Só que o que é que nós estamos acontecendo? O Congresso, o Temer já disse que não aceita, que está fora, enfim, não vai ser votado do jeito que está. Vou pro ouvinte, alô, boa tarde. Nelson? O que é que está acontecendo aí com... Pega em off aí e marca com ele para outro telefone aí, para ele ligar pra gente. Olha, Eliane, você falou no assunto do CPMF, né? Eu entendi o seguinte... Ela teve receio, entendeu? De que dessa vez até o povo ia pra rua para pedir que ela saísse de todo jeito. Porque queira ou não queira, né? As pessoas dizem, não, só vai atingir os empresários, mas não é bem assim não, tá? Não é bem assim. Você tem conta no banco, vai ser atingido também.
certo? Então ia mexer aí com parcelas da população que os empresários estavam a pé da vida e estavam pressionando para que isso não acontecesse, né? Só no último sábado que ela tomou essa decisão mesmo contrária ao seu ministro, né? O ministro da Economia, o Levi, né? Que inclusive está indo para o Congresso aí para mostrar aí, vão procurar um outro meio para não ser o CMS. Eu acredito que o Levi vai correr, viu, Joyce? Eu não termino o ano não, viu? Eu também acredito que ele corre. Vou pro ouvinte. Alô, boa tarde. Alô? Alô? Fala, Nelson. Diga, Nelson. Pode falar. Alô? Pode falar, Nelson. Você tá ouvindo? Alô, Roy? Oi, pode falar, Nelson. Eu queria falar sobre esse aumento, né? Aumento abusivo. Você tá sabendo, Roy, que a FAMB, a diária de uma FAMB, o tempo que já me corria, era R$120. Certo. Tá entendendo? Sim. Foi a única coisa que baixou. Hoje em dia se paga R$100 a diária. Quando os velhos naquela época, e o Nino também, pagava 120. Eu não sei como é isso, foi mais de 10 anos isso, né, velho? Foi que baixou. Tudo bem que me deram errado aí. Foi que baixou. Você não acha estranho isso? E agora a gente... Por que não sobe o gari, não sobe o ordenado do motorista? Eu acho absurdo isso. E outra coisa, velho. O motorista, ele só tem o direito de rodar um mês. No outro mês ele não roda. Ele fica para rodar no outro mês. Tá entendendo? E baixou a 12 anos de 120%. Não é engraçado isso? Você... Só que eu queria falar aí. Tá bom, Nelson. Obrigado, Bruno. Tá bom, João? Valeu, meu amigo. Um abraço. Eu não sei de nada porque baixaram o rádio. Baixaram o rádio de Nelson aí, ele não estava nos escutando. Mas veja só, Eliane, o que Nelson colocou é o seguinte, né? A diária de carros contratados pela prefeitura, na época do Jaime Correia, era R$120. Ele disse que baixou, né? Para R$100 e a gasolina aumentou. E tem um rodízio, né? Tem um rodízio, certo? Por exemplo, quem é contratado trabalha um mês, o outro não trabalha, já é outro, entendeu? Você fala alguma coisa sobre isso? Pois é, essa é a questão administrativa, eu acho que é a questão de consciência também, né, Joyce? Porque tudo aumentou. Não imagina de 12 anos o que as coisas aumentaram consideravelmente. Eu lembro que na época de Jaime, um diretor de escola, um diretor de qualquer secretaria, ele recebia 6 salários. 6 salários, eram 3 salários, o salário em si, né, os proventos, e mais 3, que era R$300 mais 300 de gratificação, 100% de gratificação. E o salário mínimo custava R$100. Então hoje o salário mínimo custa 780, né, 780, e a gratificação não subiu, não subiu o salário, os diretores estão recebendo salário mínimo, né? Então, é assim, é uma coisa que é preciso repensar. No meu entendimento, eu acho que você tem que repensar e contemplar todas as categorias, não é uma só. Porque uma categoria só não administra, não faz o município, as políticas públicas do município acontecer. Para o município ter uma política pública de qualidade, ela precisa do agente comunitário, ela precisa dos garis, ela precisa dos auxiliares serviços gerais, dos professores, dos médicos, dos dentistas, do pessoal do RH, enfim, precisa de todos, não é só de uma categoria. Ele colocou isso aí, gente, viu? Não é o Nelson nem contratado é da prefeitura, ele colocou isso aí referente ao aumento do procurador. Ele disse que era um absurdo para vista do que vem acontecendo em termos de aumento ou de salários e de diária, essas coisas. Porque uma diária, por exemplo, diária de uma compra de R$100, aí eu não sei como é o combustível, se é por conta do proprietário ou não. Então, se for por conta do proprietário, mesmo rodando dentro da cidade, fica quanto dessa diária? Aí daí vem imposto, vem a peça, vem pneu, vem o desgaste do carro e vem o cuidado da pessoa para poder comer e poder se manter, né? É verdade. Dentro ainda, Leandro, do que o economista falou, né? E da questão aí do governo federal. Você acredita realmente que a própria presidente disse que, que ela já, pelo menos, reconheceu isso, né? De que 2016 não vai ser uma maravilha, nunca foi, né? Os juros vão continuar subindo,
e a crise vai continuar, o desemprego está grande, tem empresas aqui na região, ainda hoje tinha pessoas conversando comigo que tem empresa na região que às vezes tinha um ou outro chefe da empresa que quando alguém mandava fazer alguma coisa, vou fazer não, quem quiser que faça, e agora está todo mundo com muito cuidado em não falhar, porque sabe que é colocado para fora. E hoje quando se coloca hoje quando se demite se aparece 20, 30 para uma vaga, né? Essa é a grande verdade. Então a fila está andando numa correria muito grande. O desemprego está grande para todo mundo. Porque teve uma época que você procurava um pedreiro e não tinha na cidade. Você procurava uma pessoa de qualificação, você não encontrava fácil. Enfim, várias categorias que você não encontrava fácil, porque as pessoas estavam trabalhando. Mas agora não, agora o índice de desemprego está muito grande e vai aumentar. Então, o que a gente diz é o seguinte: quem tem o seu, procure segurar, porque a crise está grande. A gente que tem contato com as pessoas de São Paulo, as lojas estão fechando. O nordestino que vai fazer a economia de São Paulo, que faz São Paulo crescer, estão voltando para suas cidades, porque aqui em Pernambuco, no Nordeste, se o teu vizinho chegar e pedir uma ajuda, tu vai ajudar, mas em São Paulo não é assim, cada um que se vire, cada um que procure se organizar e arrumar. Então o que acontece? Muitas lojas fechando. Joyce, basta você ir, Carpina era o bom do mercado imobiliário. Então as lojas eram alugadas, não tinha preço de aluguel. Você não tinha preço de aluguel de casa, você não podia dar preço, que era o que desse mais. Nos aluguéis para lojas comerciais, todas as lojas, grandes lojas, redes de lojas que tem em Recife, em outros estados, estavam vindo para Carpina, e hoje as lojas estão fechando. Você anda, quando alguém abria a boca, pensava em vender uma casa, pensava em alugar uma casa, tinha 10, 12 pessoas atrás. Então você leiloava o preço do aluguel. Hoje não, hoje é diferente. Você anda, são várias casas com placas de venda, várias casas com placa de aluguel. Isso significa dizer recessão, porque quando existe recessão, não sobra casa para alugar e nem sobra casa para vender. É verdade. Vamos para o ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, Eliane Rodrigues, sou sempre senadora do PSB de Pernambuco. Oi, Everaldo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Alternativa FM. E boa tarde, realmente, as pessoas que veem, que têm conhecimento de um programa responsável e um programa realmente voltado para as questões sociais, administrativas do nosso município. Por que, Eliane, eu posso dizer isso? Porque existe uma emissora aqui na nossa região que quando determinada pessoa está participando do programa, muitas vezes diz que a pessoa está sendo entrevistada, ela não permite a pessoa ser indagada por aquela pessoa que está ouvindo o programa. Assim, ninguém pode entrar no ar, mas quando é para promover com intenções políticas ou promover certos candidatos que pretendem voltar ao governo de Nazaré, aí essa pessoa tem espaço nessa emissora e aí ela passa meia hora, 20 minutos, 10 minutos, pegando carona da pessoa que está sendo entrevistada, o tema, para fazer politicagem. Então, dessa forma, eu vejo que não é todo radialista, apresentador de programa, ou toda emissora que tem um nome altamente respeitado, ou um nome considerado, porque existe essas benevolências, esse jeitinho brasileiro para promover alguém ou só deixar alguém realmente participar da entrevista com quem está sendo entrevistado. Então eu quero dizer a todos os ouvintes da Alternativa que seu programa está de parabéns pela forma que está sendo conduzido o programa e a maneira de estar dando espaço às pessoas a se pronunciar, tendo respeito
tendo credibilidade, tendo moral de participar do programa através de uma linha telefônica. Então a minha visão, nesse momento econômico do nosso país, foi que você não pôde estar presente na última reunião ordinária da Casa Joaquim Nabuco, que amanhã faz 8 dias, e sua presença, não estar presente, fez muita falta, porque infelizmente, Helena, existem pessoas que assumem certos cargos públicos que se aproveitam de uma ocasião, de alguns momentos, e procuram perturbar ou influenciar ou querer dizer coisas que muitas vezes eu acho que não tem provas materiais ou não tem gravações para querer jogar as pessoas contra o público ou contra a população. Mas que eu vejo que existem pessoas naquela Câmara que representam o povo que nunca teve competência de fazer um concurso público, passar em um serviço público e ter emprego efetivo. E muitas vezes a vida é elogiar político, fazer campanha política e estar no cargo político. Primeiramente, dependendo do voto, da confiança e do momento que as pessoas estão vivendo, que enquanto, Eliane, nossa população brasileira, pernambucana e nazaena, não olhar as personalidades, os caráteres, a formação familiar, o dia a dia dos candidatos das pessoas, e não rever se aquela pessoa tem condições de lhe representar e votar simplesmente só por favor, por dinheiro, ou realmente por uma colocação de alguma coisa que você precisava para alguém da família e foi quebrado o galho, com certeza, Helena, esse momento político do nosso país não vai ser fácil de mudar, e esses que estão no poder, com a máquina administrativa na mão e com lavagem de dinheiro ou com dinheiro de doação de campanha, tem tudo a continuar no poder, porque uma boa parte da nossa população, principalmente da nossa região e do nosso Nordeste, ela ainda não está preparada para votar. Então, para concluir minhas palavras, eu queria dizer à senhora que o maior de tudo é Deus. Quando Deus determina, o povo, a maioria da população, da sociedade e as pessoas que vêm acompanham, dá essa oportunidade, e a quem recebeu essa oportunidade vai procurar gerir os recursos públicos, fazendo controle social, políticas públicas e prestando conta e fazendo orçamento participativo, ouvindo a população, e não simplesmente um círculo de pessoas ou com interesse eleitorais, financeiro, familiar, ou quem realmente forneceu dinheiro para chegar ao poder. Então eu queria concluir minhas palavras, que meu sindicato foi citado na reunião passada, porque eu dei uma entrevista na sua emissora, que a senhora, como uma líder do PSB de Pernambuco, e representando o PSB, permitiu com o amigo apresentador Joás, mas que eu digo que o meu sindicato, se realmente Everaldo vier continuar à frente dele, realmente vai ter uma transparência pública, vai ter um trabalho voltado para o servidor e não vai ter um trabalho voltado para interesses pessoais, financeiro ou familiar, porque a educação que minha mãe, meu avô, minha avó me deu e a minha convivência dentro do 2º Batalhão, na época do ex-comandante Coronel René, soube me ensinar a ser um rapaz digno, um rapaz de moral e um rapaz de assumir suas atribuições dentro da lei. Então eu queria dizer que, mais uma vez, a Câmara de Vereadores e alguns vereadores decepcionou o público e a população de Nazaré quando aprovou o cargo, realmente, o vencimento de um procurador, não porque não tinha competência, passou muitos anos na faculdade, tem conhecimento na causa, deve ganhar um bom vencimento, um bom salário. Mas no momento que está essa crise a nível nacional, a nível dos municípios do Nordeste e de Pernambuco, eu acho que é uma coisa inviável para uma cidade que está em segundo lugar, com a segunda maior folha de pagamento, acima de 54%. É o que fala a lei de responsabilidade fiscal. A senhora pode observar o artigo 20, o artigo 21 e o artigo 22, ele fala muito bem sobre essa questão de criação de cargo, de reestruturação e de aumento de vantagem, que é inconcebível e a lei não permite. Mas, infelizmente,
nossos vereadores, eles, em parte, não legislam realmente dentro da lei, legislam pelo momento para beneficiar um grupo, pessoas ou poder. Então, infelizmente, cabe ao povo nazareno, na próxima eleição, analisar, ter o poder na mão e ver quem quer continuar representando o povo ou não. Porque no momento, Nazaré da Mata merece ser mais bem cuidada e merece ter atenção melhor aos eleitores e eleitoras que moram em Nazaré, pagam esse tributo muito caro e que, na realidade, Nazaré da Mata merecia ter um momento melhor. Eliane, muito obrigado por essa oportunidade. Esse tempo todo que eu passei, mas eu lhe digo uma coisa, tem momentos que quem não é filho de Nazaré e quem não mora em Nazaré, não dá vontade de morar, porque a gente só tem decepções e só vê pessoas interesseiras e, felizmente, no poder público de Nazaré, está querendo se promover, como dizendo que é pessoa humilde do povo, mas que muitas vezes não sabe o que é ser humilde e não conhece o povo. Muito obrigado. Obrigado, Veraldo. Um abraço para você também. Joyce, eu gostaria primeiro de parabenizar Veraldo pela reflexão que ele faz e pela coragem que ele tem de publicamente expor seus pensamentos, que nem todo mundo tem essa coragem de expor publicamente o seu pensamento e fazer as suas reflexões. Ele colocou uma coisa muito importante, que maior do que tudo é Deus. Maior do que tudo é Deus. E dizer para ele assim, que a rádio, quando a gente pensou em trazer essa rádio aqui para a instituição, que não foi fácil, foram 10 anos de luta, 10 anos de muita coragem, de muito processo, de muita denúncia, mas a gente chegou a vencer com a fé em Deus e com o apoio da população, e nada mais justo do que a gente abrir os microfones da rádio para o povo de Nazaré, para a comunidade. Esse é o papel da rádio comunitária, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta. De abrir e que as pessoas tenham vez e voz aqui na rádio. Ouvir a população, Everaldo, quando você colocou, a gente já está ouvindo essa população. Claro que o orçamento participativo não é o momento agora, né, mas a gente está ouvindo, como pré-candidata, ouvindo a população, e até como representante do PSB, como está aqui no PSB, a gente está ouvindo a população, está sentindo as pessoas em suas casas. Estou entrando nas casas das pessoas tranquilamente. Agora, assim, e participar das sessões da Câmara, o grupo, a gente decidiu que eu não vou mais participar, Joyce. Posso até ir lá na frente em algum momento. Mas é constrangedor hoje, as pessoas que vão participar e que tem um papel diferenciado na sociedade, você acaba sendo constrangido, como foi o Major Borba, foi constrangido a semana passada, e não dá para a gente ir para um espaço onde a discussão é unilateral. Só uma pessoa tem direito de voz e a outra pessoa fica ofendida, e na verdade não tem direito de defesa. Então você tem que ficar calado, você é ofendido e você tem que sair daquele espaço calado. Você é constrangido e você não tem direito de defesa. Então, eu prefiro não ir. Eu prefiro não ir porque as pessoas gostam muito de acusar, como o Everaldo colocou, e claro que a lei, mesmo eu estando presente ou estando ausente, principalmente ausente, toda a ausência é atrevida. As pessoas, aí você diz assim, não, mas você pode ir e ouvir. Se eu vou e ouvir, não tenho direito de defesa. Então, continua sendo uma presença, entre parênteses, onde eu não inútil, porque eu não vou ter direito de defesa. Eu sei, a gente tem os áudios gravados, eu sei que muitas pessoas que hoje não simpatizam, né, com a nossa proposta, não simpatizam, que as pessoas só são valorizadas quando elas são beneficiadas, quando ela se propõe a beneficiar de alguma forma. Quando não é, então você deixa de ser valorizado, quando não precisa mais, né? E eu quero dizer à população de Nazaré que eu tenho marido empregado no governo do estado, eu tenho filha, tenho filhos ou tenho genros.
Eu tenho uma filha que trabalha na ONG em Recife, eu tenho um marido que é aposentado, e tenho uma filha que o marido tem uma rede de laboratórios. Então, eu só tenho 2 filhas e um marido. Então, eu não tenho parentes que tenha cargo comissionado no estado nem no município. Porque eu não gosto disso, não é meu feitio de receber sem trabalhar e nem pedir para mim. Eu prefiro pedir para os outros. Pedir para outras pessoas que eu acho que precisa, eu vou lá quantas vezes for necessário, quantas vezes puder, eu vou lutar para conseguir alguma coisa para alguém de Nazaré. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, eles sabem que eu fiz alguma coisa por alguém. Agora, para pedir para mim, ou para o meu marido, ou para minhas filhas, eu duvido e desafio, como o Everaldo disse, às vezes as pessoas falam sem prova. Eu desafio provar, porque é muito bom a gente chegar num espaço, numa reunião, no espaço público e acusar o outro. Agora, vamos acusar com provas. Sem provas, isso não merece crédito e essa pessoa, com certeza, lá na frente ela terá o troco que não sou eu que vou dar, mas é o povo que vai dar e é Deus que vai dar. Muito bem, mesmo porque, gente, eu acho o seguinte, que quando você tem algo a falar da pessoa, procura a pessoa e fale, né? Verdade. Para colocar, por exemplo, um vereador, por exemplo, que chega no plenário da Câmara, no pequeno expediente, e cita pessoas, né? Quando deveria estar discutindo Nazaré. Exato, e porque sabe que aquela pessoa, infelizmente, mesmo estando ali, não vai poder discutir com ele, né? Então verdade. É muito fácil. E se for discutir, a polícia vai para cima, sai como errado, sai tudo, né? Exatamente, então, eu acho que a verdadeira pessoa, Eliane, procura a pessoa e diz na cara da pessoa o que sente, o que pensa, né? Tira até satisfação para saber se é verdade ou não, se houve algum comentário. Eu acho que a verdadeira pessoa faz isso, entendeu? Eu mesmo fico pé da vida quando eu vou para a reunião da Câmara, que ultimamente eu diminui muito de ir, né? Porque o cara às vezes é citado ali, não pode, tem que ficar calado olhando para a cara do cara que está falando dele. E ainda tem que sorrir. Aí pelo amor de Deus, né? Eu acho que a verdadeira pessoa, vai a pessoa e fala, olha, eu penso isso de você. Eu para dizer a verdade, eu nunca precisei de cargo comissionado sem trabalhar. Tanto que quando na primeira gestão do prefeito Nado, eu trabalhei, quando eu vi que não tinha condições de dar meu expediente, eu fui a primeira pessoa de chegar junto do prefeito e dizer, eu vou sair porque eu tenho outras prioridades e não dá para eu continuar porque eu não quero que ninguém fale de mim dizendo que eu estou ganhando sem trabalhar. Então eu desafio. Agora tem gente aí que tem parentes. Tem parentes, tem ele, tem ela, tem não sei quem, né? Agora comigo, eu duvido qualquer um desses dizer que eu ganho da prefeitura do estado sem trabalhar. Muito bem, nós vamos para a Apoio Cultural. Na volta vamos ouvir Juliano Domingues, ele que é cientista político. Tem uma coisa que a gente adora é mostrar nosso jeito de fazer moda, Mercearia da Moda. Por isso, a loja Mercearia da Moda é referência, proporcionando o que há de melhor para seus clientes. Moda adulta e infantil, com opção tanto para os momentos mais formais quanto para os filmes, investindo em marcas que buscam surpreender e inovar, oferecendo acima de tudo como novidade. Aceitamos todos os cartões Mercearia da Moda. A moda com estilo para todas as ocasiões do seu dia a dia. Em frente ao Condor. Fone 36331310. Começar o dia com um pão quentinho, um bolo, uma torta, que delícia. E pra quem gosta de suco natural, biscoitos salgadinhos, um lanche especial. Unificadora Pessoa, novas instalações e maior conforto para você. Nova administração e melhor atendimento, mantendo sempre a qualidade de nossos produtos. Unificadora Pessoa, Centro Nazaré da Mata. Que delícia. Celular Multilaser está 4 chips, 4 GB, MP3 e MP4, parcelas de R$ 13,90 por mês, sem entrada. Celular Nokia 225, parcelas de R$ 23,90 por mês, sem entrada. Celular Samsung Galaxy Pocket dos S5312 Touchscreen, parcelas de R$ 39,90 por mês,
sem entrada. É preço que ninguém teve coragem de fazer. Na Mega Eletro, a guerra do preço começa agora. Compre pelo Cred Casa o carnê da Mega Eletro em 12 vezes sem entrada. Tá na hora do lanche, que delícia de lanche. Biscoitos recheados, Mauricéia. Tudo é vitaminado, chocolate morango. Biscoitos recheados, Mauricéia. É o biscoito que alimenta, é a sua merenda. Nutritiva e saborosa. Também nas embalagens, lanche ou mini lanche. Pense numa coisa gostosa. Tá na hora do lanche, a melhor novidade. Biscoitos recheados, Mauricéia. Pense numa coisa gostosa. Mauricéia. Venha se conectar aqui. A internet banda larga que você precisa. Nosso preço e qualidade vão mudar sua vida. Nazanet, há 10 anos conectando você ao mundo. Shopping venha logo pra cá. Sua internet com a maior velocidade. Muita facilidade. Nazanet, internet banda larga. Nazanet, internet banda larga. Nazanet, internet banda larga. Fabiola Modas, o melhor lugar para você se vestir bem e ficar sempre linda. Informa a hora certa. 1h43. Pronto Barney fez alinhamento e balanceamento do meu caminhão aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré. Agora me diga, onde conserta o ar-condicionado do Mercedão? Claro que é sim. Opa, não me mande perguntar lá no posto. Não, Fred, fique frio. Aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré, também faz serviços em ar-condicionado, de carros baixos a carretas. Instalação, manutenção, parte elétrica, higienização e recarga de gás. Yabadabadu, que maravilha. Tudo em um só lugar. Revisão mecânica, alinhamento, balanceamento, equipadora, desempenho de eixo e conserto de ar-condicionado veicular. Centro Automotivo Maracatu, Nazaré da Mata. 3623-1641. O almoço mais saboroso de Nazaré da Mata você encontra no Adega Restaurante e Pizzaria. Vem conhecer nosso mais novo espaço. Ambiente amplo e climatizado. Atendimento especial. O seu almoço será uma delícia. Venha conferir self-service, petisco, pizzas de diversos sabores e a maior variedade em bebidas. E para descontrair a galera, música ao vivo todo final de semana. Agora, você não tem desculpa para ficar em casa, hein? Vem pra Adega. Adega Restaurante e Pizzaria. Reservas 9517-5564. Muito bem, 13h45, de volta com o programa Nazaré em Destaque, o quadro Visão Cidadã, com Eliane Rodrigues. Muito bem, gente, lembrando aí que a Adega Restaurante Pizzaria, você sabe, né? Tá com fome, meu filho? Dá uma chegadinha na Adega Restaurante Pizzaria, viu? Lá, o self-serve na balança ou sem balança. E música ao vivo todo final de semana. Nós vamos ouvir agora Juliano Domingues, ele que é cientista político, vai falar para depois a gente também dar nossas pinceladas. Primeiramente, é um prazer, precisamente, o governo tem admitido uma crise razoável e que merece uma preocupação maior por parte do governo. Admitir que a crise ela tem uma gravidade é o primeiro passo para se procurar amenizar suas consequências e esperar um momento de superação da crise. É importante lembrar também que há momentos, né, de crise e momentos em que não há crise e que há crescimento. Ou seja, de uma maneira geral, esse movimento ele é cíclico, ou seja, ele acontece de tempos em tempos. Como o país vinha de uma maré, digamos assim, de vacas gordas, é esperado que em determinado momento haja uma maré das vacas magras para, no momento futuro, haver essa retomada do crescimento e uma estabilidade maior, tanto do ponto de vista da economia como do ponto de vista político do funcionamento das instituições. Entretanto, de uma maneira geral, tem se falado bastante sobre a probabilidade, a chance grande de, antes de começar a melhorar, ainda piorar um pouco. Isso pode impactar diretamente na vida do cidadão com uma perspectiva de aumento de desemprego, por exemplo, ou de inflação. E
E isso, do ponto de vista político, tende também a ser muito ruim para o governo federal, porque a partir dessa percepção do cidadão de que há mais desemprego, há uma dificuldade maior de se conseguir emprego, ou de que a feira está custando mais caro, normalmente o sujeito começa a avaliar negativamente o governo federal. E aí, não por acaso, surgem essas pesquisas que mostram que o governo tem sido mal avaliado, ou seja, a taxa de aprovação do governo, o percentual de aprovação é muito baixo. O governo tem amargado aí baixos índices de popularidade. Por quê? Porque justamente essa percepção negativa diante da economia e da política acaba refletindo nessa avaliação por parte do eleitor em relação ao governo. Então, é do interesse do governo também superar o quanto antes dessa crise, principalmente porque governos, eles possuem esses planos eleitorais e permanência durante um tempo prolongado de uma crise, de uma perspectiva negativa, tende a ser muito ruim politicamente para o governo da vez, no caso específico, o governo Dilma Rousseff. Características que a gente pode ressaltar do governo Dilma, principalmente nesse segundo governo, digamos assim, uma dificuldade, ou talvez, melhor dizendo, uma espécie de falta de habilidade política se a gente compara o governo dela com o governo Lula. É importante lembrar que, ao contrário do ex-presidente Lula, ao contrário do ex-presidente Fernando Henrique, ao contrário também do ex-presidente Collor, Dilma, ela ocupava funções essencialmente burocráticas na estrutura do Estado. Ela não tinha no seu, digamos assim, DNA essa habilidade política que é comum para os grandes líderes políticos. O famoso, como a gente diz assim no linguajar popular, o jogo de cintura, a habilidade para negociar. Essa tem sido uma característica muito forte do governo Dilma. E isso acaba se refletindo no comportamento político do líder. Quando falta essa habilidade política, falta, por exemplo, a capacidade do indivíduo identificar o melhor momento para tomar a decisão, ou com quem conversar, com quem negociar, o que negociar. E aí o que é que acontece? Quando você perde o tempo da tomada de decisão, isso acaba sendo muito ruim de uma maneira geral. Imagine o seguinte: você está esperando um táxi ou um ônibus na parada do ônibus e você pede parada depois que o ônibus passa. Não adianta mais. Você tem que pedir parada quando o ônibus estiver chegando à parada, você estica o braço para o ônibus poder parar. Ou seja, a sua tomada de decisão, o momento em que você vai tomar a decisão, interfere nos desdobramentos do processo. E a impressão que se tem é que o governo Dilma, quando toma a decisão, essa decisão ela é tomada fora de hora, ou seja, o momento exato para tomar essa decisão já passou. Reconhecer que a crise é grave, reconhecer que ela não surgiu agora, que ela já surgiu há algum tempo, essa decisão, o reconhecimento da gravidade da crise, a decisão de reconhecer que a crise é grave, ela poderia ter sido tomada no momento anterior, não agora. Quando se toma agora, você corre o risco de, digamos, como a gente costuma dizer no dia a dia, passar recibo de que você foi negligente, ou que tapar o sol com a peneira. E cada vez mais o eleitor, ele está bem informado. Então, por exemplo, a gente pode listar algumas medidas que foram tomadas de maneira tardia, digamos assim, ou seja, fora do tempo, poderia ter sido tomadas antes. Por exemplo, aquele encontro com os governadores em Brasília, que aconteceu mais ou menos 15 dias atrás, poderia ter sido feito no momento anterior, poderia ter sido feito, já havia um cenário desenhado sugerindo que aquele encontro seria necessário. Por exemplo, outro exemplo, segundo, o anúncio de corte de ministérios. Ora, o anúncio de corte de ministérios poderia já ter sido feito há algum tempo. Não teria sido melhor para o governo se ele, a presidente, tivesse anunciado o corte de 10 ministérios no início do segundo mandato? Talvez sim, o efeito talvez fosse muito melhor do que anunciar somente agora. E a mesma coisa o reconhecimento da crise. Ora, uma declaração reconhecendo que a crise é grave não poderia ter sido tomada antes? Poderia. Em outro momento ainda anterior, que poderia ter sido tomada uma decisão e não foi, dar um crédito ao vice-presidente Michel Temer, para que Michel Temer assumisse, já desde o início do governo, a função de articulador político. Poderia, só foi tomada depois. Decisões tomadas fora do tempo, isso gera também desgaste para o governo. Quais são os cenários que a gente pode imaginar que venham a acontecer? Primeiro cenário, ela continua administrando até 2018. Mesmo diante dessas turbulências, chega-se até 2018, e 2018 há eleições, e aí há um novo presidente da República eleito. Um segundo cenário é um cenário que, digamos assim, é pouco provável, mas ele pode vir a acontecer, que é a impugnação da chapa. A impugnação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, ela está sendo cogitada porque corre no Tribunal Superior Eleitoral mais de uma denúncia de abuso de poder econômico e político durante a campanha. Essa denúncia foi realizada pelo PSDB. E que casos isso poderia vir a acontecer? Se ficar provado que houve, por exemplo, o uso de dinheiro fruto de corrupção no financiamento da campanha, a chapa é impugnada. Se a chapa for impugnada, não assume nem Michel Temer.
Quer dizer, a chapa inteira sai de cena. A chapa é Dilma Rousseff e Michel Temer. Novas eleições são chamadas. Interinamente, ou seja, temporariamente, quem assume nesse caso é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Ele assume para poder chamar novas eleições. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é aquela que seja de haver o processo de impeachment. Para que haja o processo de impeachment, o presidente da Câmara, ele precisa aceitar o início do processo. O presidente da Câmara possui essa prerrogativa, isso está previsto no nosso sistema político. Então, há vários pedidos de abertura de processo de impeachment, que é um processo essencialmente político, mas que para que ele tenha legitimidade é preciso que haja uma motivação legal. E o que é que isso significa? Por exemplo, a rejeição das contas por parte do TCU poderia ser um motivo para o início de um processo de impeachment, que é um processo político, mas precisaria de um amparo legal. Muito bem, está aí o Juliano Domingues, né, que ele fala sobre a crise política, Eliane. E a gente coloca... Porque tudo é política, né? Na verdade, Joyce, a crise política, ela afeta a economia, né? Exatamente. Aí está aí, a crise política que afetou, misturou tudo, aí veio todo esconderijo para se ganhar uma eleição, como ele coloca que o estelionatário eleitoral, quando se escondeu tudo que existia, o roubo está aí, não é roubo mesmo, o roubo está aí, roubo, tudo está aí, e o que é que acontece? Se roubou muito e não se devolveu nada, porque teve gente que roubou nessa delação premiada, aí diz assim, vou devolver, roubou 200, devolve 10, e aí o resto? Pois é. Então foi bom o cara roubar para ele, foi bom, né? Que ele ficou com 190. Até Pedro Correia, que não queria saber de delação premiada, quer agora, né? Quer agora, porque não vai devolver o dele todo, né? Então devolve uma parte, e aí a gente tem essa crise a crise política, quando vê todo esse roubo, vem afetando a saúde, vem afetando a educação, porque aí houve corte do SUS, de recursos do SUS, que não chega completo no Estado, que o Estado, por sua vez, também deixa de arrecadar, porque as pessoas desempregadas diminuem os impostos. Hoje até restaurante está fechando. Por quê? Porque quem vai para restaurante? Se todo não tem dinheiro, como é que você vai almoçar? Se você chega, você passa nas ruas, não é só em Nazaré, em várias cidades, quando você passa, sábado e domingo, você vê as festas, a festa na laje, a festa na calçada, sempre tem uma festinha de amigos, junto ali os vizinhos, e se compra uma carne, se compra uma bebida, e vai tomar em casa, porque você compra pela metade do preço. Não é isso aí? Bebe em casa, come em casa, faz a cotinha, né? Faz a cotinha, faz o rateio. Sai pouco para todo mundo. E aí não vai para o restaurante, porque se você for para um restaurante, por exemplo, quem vai para um restaurante caro de crustáceo, você vai comer 300 gramas, 500 gramas de camarão por R$50, você compra 1 quilo por 28. Vai comer em casa. E come em casa. Lógico. Então, olha, até nas festas ali, né? As pessoas, o que você mais vê hoje é as pessoas com bebida no meio da rua, entendeu? Por quê? Antigamente ele comprava dos próprios carroceiros, né? Das pessoas, dos comerciantes que vendiam, os ambulantes. Né? Hoje não, eles levam porque fica mais barato para eles, né? Verdade. E aí a gente deixa de repassar até o hospital. Os hospitais, não é só o Hospital de Nazaré, os hospitais de Nazaré, os hospitais em crise, né, os conveniados, onde tem as OCIPs, as OS administrando, em crise, você tem as escolas também faltando material, faltando livros de má qualidade, escolas faltando, não tem merenda de qualidade, e aí com esse orçamento deficitário, já anunciou que esse ano já teve corte na educação e na saúde. E está anunciando que no próximo ano terá corte na educação e na saúde. Eu lembro que uma vez o Tomadeiro disse aqui, Eliane, numa entrevista conosco, mesmo dizendo que o SUS, quem tem plano de saúde vai ser só para ter um atendimento melhor em um hospital no caso de internação ou fazer exame. E é verdade, hoje os médicos,
os médicos que têm um nome, que estudaram mais, que têm outras graduações, especialidades, eles não querem mais atender para o plano de saúde. Porque se ele tem um consultório, ele cobra R$300, R$250, R$300. Tem médico de cobrar R$700 de uma consulta. E aí ele vai atender por um plano de saúde recebendo R$32? De jeito nenhum. Não vai. É melhor ter um consultório, né? É melhor enquanto ele atender 10 pessoas a R$30, ele atende uma por 300. Então ele trabalha muito menos e tem um maior retorno. Verdade. Não, então, assim, o que a gente tem, mesmo se eu fosse a presidente Dilma, ela já deveria ter renunciado. Era muito melhor, viu? Porque do jeito que o bonde está andando, a coisa está ficando cada vez mais difícil, mais apertada. Os empresários sem querer investir, com medo do que vai se comportar a economia. Quem vem de fora também não quer mais investir no Estado ou no Brasil, os estrangeiros sem querer investir. Aí está aí a fábrica da Fiat, que daqui a uns dias também começa a demitir. A Suape nem se fala, já demitiu. Enfim, a refinaria Abreu Lima já fechada e as coisas parando. Então ninguém sabe como é que vai ficar enquanto esse governo que a gente tem aí não toma uma posição. Porque na verdade ele não tem mais. A posição seria renunciar. Porque achar que ele vai melhorar, vai dar conta do recado, não vai dar mais não. Tá difícil. Tá muito difícil por sinal, né? Gente, infelizmente, né, a gente poderia passar o dia todo aqui falando que tinha muitos assuntos para discutirmos, né? Mas, Eliane, vamos se agarrar a Deus, minha filha. Só existe esse caminho agora, se agarrar a Deus, para aparecer aí pessoas que possam fazer um caminho diferente aí, para ver se melhora a situação de todos os brasileiros, né? Porque é aquilo que eu digo, para os estrangeiros, o dólar subindo cada vez mais, quer dizer, aqui internamente a gente sofre as consequências, né? Talvez para importação, mas acontece o seguinte, que mesmo a importação acontecendo, a carga longa, vamos dizer, com mais intensidade, né? Porque o dólar está caro, né? Aqui no Brasil, e automaticamente os estrangeiros compra os nossos produtos, mas acontece que o empresário que está vendendo ali, ele vai ter que repor. Como vai conseguir se ele vai comprar em dólar, né? É muito caro, então, quase R$3. Aí eu vi um cientista, um economista dizer, né, que para exportação o momento está bom, mas se analisar o voltar das coisas, porque você vende, mas você tem que repor, você tem que comprar o trigo, por exemplo, brasileiro, a maioria, ou seja, a maior quantidade é comprada no exterior, a um preço, né, de dólar, né? Aí tem toda a situação. Eu acho que é o seguinte, meu filho, Deus e Deus, porque os homens do poder não estão dando conta. Você fala, por exemplo, em renunciar. Para ela seria a solução, eu estou dizendo até pessoalmente, né? Que ela se livrava desse abacaxi todo, que nem precisa estar aí, mas ela disse que é duro na queda, né? Até quando ela vai ser duro na queda, né? Eu acho que, como você disse, o Levi não aguenta até o final do ano não, viu? Boa tarde para todos, viu, Leandro? Boa tarde, Joás. Fazer o quê, né? Esperar que as coisas melhorem. Amanhã a gente vai falar sobre a pátria, tem muito que comemorar. Aí amanhã o professor Adarita quem vai dizer. Se o 7 de setembro, se o desfile do nosso cívico vai ser afetado, né? Eu estava vendo até como... Tem cidades que não vão fazer. Carpinas, pelo menos... Né, Carpina não vai ter desfile, né, Aliança também não vai ter desfile, para a questão de financeira mesmo, né? E eu estava olhando aqui, parece, se não me engano, o ano passado, amanhã a gente confere isso, nós tivemos 29, parece, apresentações, né, de bandas, fanfarras, essas coisas. E esse ano tem 22, eu acho que ainda é muito, viu? Para a crise. Sim, eu estou falando só tarde, né? Porque tem 9 pela manhã também. Nazaré, graças a Deus, ainda está, né, sustentando aí o momento cívico, tudo. Vamos embora, gente. A gente volta na próxima segunda-feira com a Eliane Rodrigues, né? Mas amanhã eu estou de volta, se Deus assim nos permitir, com mais... Sim, amanhã tem sessão, seu Zaratua, viu? A Câmara Municipal de Nazaré da Mata, outra parte da tarde, a partir das 18 horas, 16 horas, aliás. A gente volta amanhã com mais um programa Nazaré em Destaque, se Deus assim nos permitir. Uma boa tarde a todos e a todas, com Deus.